O governo do descondenado está destruindo as contas públicas e levando o Brasil rumo à falência. Quem está dizendo isso não sou eu, são os técnicos do próprio governo. Ontem, matéria em destaque no Estadão. Pode faltar dinheiro para pagar as contas já em 2027, admite o governo. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Que os petistas que quebraram o Brasil durante a era Dilma, levando o país à maior recessão da sua história em tempos de bonança global, estão fazendo a mesma coisa hoje. Faz o L aí para quem era entusiasta de colocar o sujeito de volta na presidência. Enfim, vamos dar uma olhada aqui em alguns trechos da matéria. Muito interessante, você tem que entender como isso impacta a sua vida, impacta os seus investimentos. A partir de 2027... há um comprometimento que precisa ser endereçado e, nesse momento, com as projeções apresentadas, não foi, afirmou o secretário de Orçamento Federal, Cleiton Luiz Montes, em entrevista sobre o projeto da LDO. Para você entender, LDO é a projeção do orçamento, um projeto de lei que vai para o Congresso e o Congresso tem que aprovar. Então, aprovar o orçamento de 2026. De acordo com os números divulgados, as despesas obrigatórias, que são aquelas que o governo tem que empenhar, não tem como dizer não, são aquelas garantidas pela Constituição, saúde, educação, a previdência, as bolsas e tudo mais. Essas despesas somam 2,39 trilhões em 26, 2,53 trilhões em 27, 2,67 trilhões em 28 e 2,84 trilhões em 29. Já o espaço para as despesas não obrigatórias será de 208 bilhões em 26, 122 bilhões em 27, 59 bilhões em 28 e 8 bilhões apenas em 29. O que significa? Que aquele espaço no orçamento para o governo definir onde colocar o dinheiro, sei lá, para construir estrada, para qualquer outro projeto, eles vão caindo para zero. E a gente pode ver aqui que a trajetória da dívida pública faz com que se atinja 84% de endividamento em relação ao PIB já em 2028. Um número altíssimo que tem crescido desde que acabou o governo Bolsonaro. Por quê? Porque nós temos um governo perdulário. A única coisa que o PT sabe fazer, que a esquerda em geral sabe fazer, é aumentar os gastos públicos e colocar mais despesas obrigatórias no orçamento. Mas há um aspecto ainda mais nefasto. Em 2026, o governo precisa pagar 115 bilhões em precatórios. O que são precatórios? São processos ao longo de décadas que o governo perdeu, foi empurrando pela barriga e começou a ser pago durante o governo Bolsonaro. São 115 bilhões em 2026. E para 2026, o Supremo decidiu que o governo poderia tirar essa conta, esse valor, da regra do superávit primário. Então existe uma meta fiscal que precisa ser cumprida. Se não é cumprida essa meta, o governo pode ser, inclusive, empichado, como aconteceu com a própria Dilma. Pois a meta fiscal virou conversa para boi dormir. Virou uma peça de ficção. Por quê? Porque sistematicamente, seja o Congresso, seja o Judiciário, permitem que o governo retire certas rúbricas das contas públicas, das metas. Então essa meta que foi apresentada, de 0,25 em 2026, na verdade é o alvo 0,25, pode ser 0, que é o piso, 0,50 em 2027, assim por diante, crescendo até 1,5 em 2028, no teto da meta, é conversa para boi dormir, porque tem uma série de outras despesas, como os precatórios, que nem entraram nesse cálculo. Então a situação é ainda pior do que ela aparenta. Resumindo, o que nós temos é que, apesar de todo o aumento da arrecadação de impostos, nós temos o companheiro Taxade aumentando o imposto todo dia, tomando uma série de medidas para capturar mais receita do contribuinte, colocar os dentes mais fundo na jugular do pagador de impostos brasileiro. Mesmo assim, não há como fechar essas contas, porque o governo só aumenta de tamanho, porque o Estado só aumenta de tamanho, que é a lógica da esquerda. E